Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, né galerinha, na próxima semana nós temos um feriado que é muito importante para nós, todos nós brasileiros, né? E infelizmente, devido a essa nossa situação de pandemia, nós não podemos estar comemorando ele como deveríamos, como estamos acostumados, né? Que é com o nosso desfile. Em um período normal nós estaríamos, né, com toda uma preparação para a realização desse momento. Então, pensando, né, em como nós poderíamos comemorar essa data, já que nós não podemos fazer nosso desfile, eu resolvi elaborar, certo, algumas questões aqui para vocês, trazendo para vocês um vídeo falando um pouco sobre o contexto desse feriado, certo? Do 7 de setembro, lá em 1822, né? Quando Dom Pedro I grita o seu grito de independência nas margens do rio Ipiranga, não é? A gente falar um pouquinho sobre esse contexto, o que é que aconteceu, o que é que vinha acontecendo, né, aqui no Brasil colônia ainda, naquele período, para que essa decisão política que mudou a realidade, né, do país, viesse a ser tomada. Então, eu tenho um videozinho para apresentar para vocês agora, certo? Ele é um vídeo bem legal, bem interessante, falando de uma forma divertida, como foi que se deu esse processo, tá bom? Então, eu vou colocar o vídeo para vocês. Boa noite, pessoal! Chegou a hora do programa mais empoeirado da TV. Sou o Rex, seu apresentador cheio de ossos. Hoje é dia de falarmos de outra grande aventura que no seu tempo foi um tremendo de um vai ou racha. Estou falando da independência do Brasil. Fala aí, pai Portugal! Tudo em cima? O quê? Cortar minha mesada? Voltar pra casa? Sai fora! Eu quero ser independente! Há um episódio só sobre mim, opa! Eu, Dom Pedro I, 50% português, 50% brasileiro, 100% rebelde. Independência ou morte! Não querendo ser metidinho, mas sendo muito metidinho, devo dizer a você, Dom Pedro, que deve esperar até o final do episódio para declarar a independência do Brasil. Além disso, essa história é um pouco mais complicada do que parece. Ned, explica pra gente. Durante as guerras napoleônicas, a família real portuguesa fugiu da Europa e se instalou no Brasil. Quando as guerras acabaram, Dom João VI, rei de Portugal, voltou para casa para não perder o trono. O filho do rei ficou no Brasil, mas havia no velho continente um sentimento de restaurar a antiga ordem política. Enquanto isso, no recém-inaugurado Brasil, que tinha provado o gosto de uma certa autonomia, quase tudo era festa. Em janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. As cortes eram um bando de políticos portugueses nada contentes com os andamentos da colônia recentemente emancipada. Dom Pedro era um rebelde quase sem causa e uma pedra no sapato destes senhores. Ramona, você sabe o que aconteceu? Ai, Pedrinho, nunca teve opinião própria e os amigos dele, os conselheiros, se achavam super modernos, ficavam colocando minhocas na cabeça dele com essas ideias reformistas. E ele foi ficando revoltado, tadinho. Eu falei pra ele, vem pra Europa, Pedrinho, vem, em vez de ficar aí reformando o Brasil. Mas coitado, o Pedrinho sempre foi a ovelha negra da família. Poxa, volta, Pedrinho, volta pra Portugal. Não volto, não volto, não volto, não volto e diga ao povo que fico. Vixe, agora o bicho vai pegar. Esmeralda, como foi que o filho prodígio resolveu ir contra suas raízes? Então,
Então, Rex, me falaram que foi tudo ideia dos maçons. José Bonifácio estava dando uns conselhos pro Dom Pedro. Depois do chilique do dia do fico, Dom Pedro surtou legal e desafiou Portugal assinando vários decretos, o que inflamou a ideia da independência do Brasil. Depois ele organizou a marinha de guerra e despachou as tropas portuguesas pro Velho Mundo. O cara não era fraco não. Mas agora, it's time! Chegou a hora do cara a cara com o Marechal! Fala aí, Marechal! Bem-vindos, telespectadores, a mais um cara a cara com o Marechal. Hoje com o ilustre desconhecido do passado, o carteiro de Portugal. Fala aí, carteiro, como foi entregar esta carta para Dom Pedro? Aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Foi muito trabalhoso encontrar Dom Pedro. Procurei ele dias e dias durante sua viagem de Minas Gerais a São Paulo. Mas como bom carteiro, eu nunca desisto de minha missão. E é como eu sempre digo, arrebente e estafe quantos cavalos necessários, mas entregue a carta com toda urgência. E eu finalmente encontrei ele lá, às margens do Riacho Ipiranga. E o Dom Pedro gostou da carta que recebeu, é? Ele não gostou nada, Marechal. A carta dizia que sua constituinte não valia um ovo e que deveria voltar imediatamente a Portugal. Dom Pedro levantou sua espada e gritou: ou como ficou conhecido, independência ou morte. Que pena que você não ficou famoso, não é? Sim, Marechal. Como assim? Eu fiquei muito famoso. Eu fiquei tão famoso que me tornei patrono dos Correios do Brasil. Meu nome é Paulo Bregaro. Famoso? Você ficou famoso? Que é isso, produção? Quem é que fez essa pauta hoje? Só eu posso ser famoso no meu programa, hein? Tá despedido, eu quero pegar o cara, vai estar despedido. Marechal, onde vai, Marechal? Volta. Tem uma carta pra você, Marechal. Volta. Ramizes, fiquei sabendo que você conhece uma lenda urbana da época. Explica pra gente. Existe uma lenda urbana de que, na verdade, Dom Pedro estava mal no estômago durante a viagem. E o único motivo para ele parar no riacho era porque precisou ir ao banheiro. Ned, e como foi que o Brasil recebeu a notícia de sua independência? Depois da proclamação de Dom Pedro como imperador, o Brasil passou a trabalhar para ser uma monarquia com uma constituição. Ao mesmo tempo, no Nordeste, explodiram movimentos armados pela restauração do poder de Portugal, numa longa guerra que durou anos, envolvendo o Pará, Maranhão e a Bahia. Portugal ainda estava irritado com a independência do Brasil, enquanto a ex-colônia tentava pela força impedir que o território se fragmentasse, como ocorria no resto da América do Sul, literalmente pipocando com países novos. Esmeralda, o que você tem a dizer? Vale lembrar que na época da independência, o Brasil estava tentando imitar os nossos amigos americanos, começando pelo seu modelo econômico, escravagista. Ou seja, esse pessoal era completamente esquizofrênico. Eles falavam de ideais republicanos e liberdade, e depois iam chicotear os seus escravos africanos. Que pena. Agora, para animar um pouquinho, é hora do nosso momento musical, com Vitor Vitrola. Olá, ouvintes. Hoje vamos ouvir um hit da época da escravidão. Se trata de uma luta disfarçada de dança, muito popular nas terras brasileiras. Não era um requebrado como o do Elvis, mas era do balacobaco. Vamos agora gingar o esqueleto lentamente, ouvindo um hit de capoeira. Não sei qual é a graça dessas músicas dançantes. Ned,
quem reconheceu a independência do Brasil? Os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal, que ficou de birra, exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer, espontaneamente, a independência da colônia rebelde. Como a grana andava curta, Dom Pedro recorreu a um empréstimo da Inglaterra, interessada em criar novos clientes. A independência só foi reconhecida por Portugal em 1825, com o Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil, por Dom João VI e Pedro I, um negócio de pai para filho. Ai, eu me emocionei tanto vendo a família reunida de novo. Ai, DJ perdoou o Pedrinho perdoou o papai. Ai, eu disse pro Pedrinho, tomou juízo, né, menino? Enquadra logo esse tratado e pendura numa parede bem bonita pra titia. E esquece esse assunto. É, gente, a história acontece e os quadros ficam. Ramona, nosso tempo está acabando. Atenção, velharias, a ampulheta está quase no fim. Todos de volta aos seus lugares. Nos vemos no próximo Passado da Hora. É isso aí, Papai Portugal. Agora eu sou independente. Eu que mando no meu nariz. O quê? Vai cortar minha mesada? Tô nem aí. Pai, espera um pouquinho. O que foi? Seu Brasil, a conta da sua independência. Oi, papaizinho. Alô? Não desliga. Agora vocês vão ouvir, certo? O hino da independência.
Então, né, gente, foi isso. Um vídeo bem animado para vocês, né? Acredito que vocês tenham gostado. Eu mesmo me diverti horrores vendo ele. Eu achei muito, muito interessante a forma como eles contaram, de uma forma bem animada, né, a história da nossa independência. Espero realmente que vocês tenham gostado. Depois me falem o que é que vocês acharam desse vídeo. Então, olha só, gente. Nossa atividade de hoje, que vocês vão ter que fazer, é o seguinte. Vocês viram que o vídeo, né, ele contextualizou de forma bem engraçada todo esse processo de independência, o contexto histórico, tudo que estava acontecendo ali, as desavenças, as instabilidades, revoltas que estavam acontecendo. Então, eu quero que vocês façam o que como atividade? Eu quero que vocês pesquisem, não é, sobre essa importante data, que é o 7 de setembro, para o nosso país, que é considerado, né, um fato marcante. E eu quero que vocês falem também sobre esse período, o que antecedeu, os acontecimentos que antecederam, não é, essa proclamação da independência. A gente já viu um pouquinho no vídeo, mas eu quero ver com as palavras de vocês. Eu quero que vocês falem com as palavras de vocês, certo? A respeito disso, tá bom? E aí eu quero que vocês me falem outra coisa. Eu quero que vocês falem com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com alguém da família de vocês, que seja mais velho que vocês, e coletem um relato. Eu quero que vocês perguntem para eles como era a realização do 7 de setembro na juventude deles, quando eles tinham a mesma idade que você tem hoje, certo? E quero que você escreva esse relato deles. Se tiver foto de desfiles antigos do 7 de setembro, não é? Eu gostaria muito que vocês também colocassem nessa atividade que vocês vão estar fazendo, ou que vocês mostrem elas pra gente, certo? Quando a gente se encontrar novamente. Então, é isso, pessoal, certo? Então, eu quero que... Vamos recapitular. Primeiro, vocês vão pesquisar, né, sobre esses acontecimentos que antecederam a proclamação da República, vão falar sobre isso. E depois a gente vai partir para a nossa história individual, né, a história da nossa família, das pessoas, a nossa história do cotidiano, que é a história que vocês vão coletar, né, de alguém da família de vocês, uma pessoa mais velha, que vai falar como era comemorado quando ele era uma criança, como você, na mesma idade, o 7 de setembro, certo? Ele vai falar e você escreve o que a pessoa está falando para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom? Então, tchauzinho!